A paz do Senhor a todos, todas as irmãs, aqueles que posteriormente vão assistir. Eu louvo a Deus por quem Ele é, eu louvo a Deus por essa oportunidade muito rica, né? Na verdade, vai além de ser rica essa oportunidade, porque todo ser humano, quando vem para a Terra, Deus não nos manda sem nos dar riqueza, e uma das riquezas que Ele nos dá é o tempo. O tempo. Essa é a moeda que a gente vai usar e que não tem dinheiro que pague, né? Então, a gente que serve a Jesus, a gente serve a Jesus com o nosso tempo, com o nosso amor, né? E a gente serve a Ele diante das pessoas. Meu nome é Leia, nós estamos aqui, eu estou aqui durante esse mês falando sobre a salvação de Deus, e por que nós precisamos ser salvos, né? Salvos do quê? O homem já nasce condenado, porque quando o primeiro homem desobedeceu, ele perdeu. Ah, que coisa triste, né? Ele morreu no espírito, ele foi desligado de Deus quando Deus gerou o homem e plantou um jardim no Éden. O texto diz que Deus plantou um jardim no Éden. Éden é terra deleitosa, né? É a terra. No lado oriente, o Senhor plantou um jardim e pôs o homem no jardim, e esse homem tinha conexão direta com Deus. E quando ele desobedeceu, ele foi desligado de Deus. A palavra morte tem esse significado, desligado. A palavra morte vem do latim, que quer dizer desligar. Então, ele foi desligado de Deus. E o pecado, que é diferente de pecados. O pecado é a natureza maligna de Satanás, que foi condenada no corpo físico, teve acesso ao homem. Agora, essa natureza influenciava esse homem a partir da desobediência. O homem também teve influência, né, do pecado, que nos influencia a cometer pecados. Então, a Bíblia diz que por um homem o pecado entrou e o pecado trouxe a morte a todos os homens. Mas nós temos também a salvação de Deus, que é uma, nos alcança no espírito, na alma e no corpo, nos alcança por completo. A salvação de Deus no espírito é pela fé, a salvação na alma é chamado de metanoia, é como aquele processo que a lagarta vive, o processo de metamorfose, aquela lagarta envolvida pelo casulo vai viver um processo e ela vai ser transformada. Quem vê uma borboleta não diz que ela é aquela lagarta que por um tempo esteve envolvida naquele casulo, mas a gente acredita porque a gente sabe que é assim, né? Eu, uma vez no jardim lá da minha mãe, eu pude ver o processo e filmei a lagarta, a borboleta saindo do casulo, eu pude ver o seu primeiro voo, e esse é o processo, é aquele modelo, o processo da salvação na alma. Nós somos envolvidos pela palavra de Deus. A salvação na alma é só pela palavra. A salvação no espírito é chamado de novo nascimento e é imediato. No momento em que você é convencido pelo Espírito Santo de que Jesus é Senhor, ele se une ao seu espírito, 1 Coríntios 6,17, e nunca mais vai te deixar. Ele é o selo de garantia de que você vai viver. E esse processo é tão poderoso porque ele é imediato. E a salvação na alma é diferente. A salvação na alma é um processo até o seu último respirar. E para a gente compreender isso, a gente só precisa olhar para nós mesmos no nosso dia a dia, quando a gente peca. Qual a diferença entre quem tem Jesus e quem não tem? Jesus. Os ímpios pecam e nós também. A diferença é que, como o Espírito de Deus está unido ao nosso espírito, quando nós erramos, o Espírito vai dizer assim: Leia, você não fez certo.
volta lá e ajusta. Volta lá e acerta, volta lá e pede perdão. O Espírito Santo vai nos levar ao arrependimento, porque o pecado, ele só é perdoado, os nossos pecados só são perdoados quando nós nos arrependemos, nós precisamos nos arrepender. Quantas vezes erramos e simplesmente, Senhor, nos perdoa? Não, você precisa se arrepender. Lembra de João Batista? Quando ele pregava, ele dizia: arrependei-vos e convertei-vos. Arrependa-se e mude. Converter é mudar. Lembra quando você está dirigindo e tem que fazer uma conversão? Tem que fazer uma volta? Então. E é tão importante a gente compreender dessa maneira. Eu vou deixar aqui o meu testemunho. Eu nasci num lar onde a minha mamãe e e o meu pai, tempos depois, ele veio a confessar Jesus como Senhor, mas quando eu nasci, só a minha mãe tinha Jesus como Senhor. Então, eu cresci ouvindo falar de Jesus. A minha mãe me ensinou a temer a Deus, a amar ao Senhor, mas eu tinha um grande conflito no meu coração, porque a minha mãe dizia assim: olha, se Jesus vier e você estiver fazendo isso, você não vai ser salva. Então eu cresci e eu tinha a impressão de que quando eu pecava, eu perdia a salvação. E quando eu me arrependia e ia diante do Senhor, pedir perdão, e Senhor, eu reconheço que eu errei, aí Deus me devolvia a salvação. Então eu não tinha certeza da minha salvação, porque eu vivia nessa. Quando eu peco, então eu perco a minha salvação. Imagina se Jesus, porque Jesus vai voltar. Jesus não vai voltar? Vai voltar. Ele vai voltar para buscar os salvos, para buscar a sua igreja. A Bíblia diz que a redenção de Deus, através de Jesus, também teve um processo. Jesus iria nascer, os profetas, desde a antiguidade. Em primeiro lugar, foi o próprio Deus que avisou, né, que anunciou que o Salvador viria quando Adão e Eva pecaram. Deus deu uma sentença aos dois, do suor do seu rosto. Agora você vai trazer o pão para casa. Para a mulher, o Senhor disse: agora multiplicarei as suas dores de parto. A serpente, o Senhor disse: da mulher nascerá um que esmagará a sua. Você ferirá o seu calcanhar, mas ele esmagará a sua cabeça. Então, Deus anunciou a sua salvação. E lá em Gálatas diz que, vindo o momento exato, Jesus nasceu. Quando Jesus veio fazer a maior declaração de amor que o mundo pôde ver, recebeu o castigo que era meu e seu, porque sobre nós havia uma condenação de morte eterna. O homem agora, assim como Adão, quando Adão morreu no espírito, a morte física era só uma questão de tempo. Levou 930 anos. A partir daí, os homens passaram a morrer. E nos tempos antigos, os homens viviam quase 1000 anos. Teve um homem que viveu muito mais que Adão, 969 anos, Melquisedeque. Hoje, tem bebês que morrem na barriga da mamãe por causa do pecado. Então, o homem foi condenado à morte eterna. Ele ia viver no tempo, só por um tempo. Mas um Deus eterno não se agrada de coisas que vai passar, enviou Jesus. Apesar de passarmos por essa primeira morte, onde nós vamos enfrentar a morte física, mas aquele que é alcançado em vida por Jesus vai viver para sempre. A Bíblia diz que tem uma segunda morte. Deus vai ressuscitar todos os homens. Aqueles que morreram em Cristo, salvos para sempre. Aqueles que morreram sem confessar a Jesus como Senhor da sua vida. O castigo é ficar separado de Deus para sempre. E o texto e a palavra diz que quando Jesus veio e recebeu o castigo que era nosso, e ressuscitou, e depois subiu ao céu, ele prometeu voltar. Então, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar
para tomar governo na terra. Os discípulos, quando Jesus estava aqui, um dia perguntaram para Jesus: Jesus, tu és tão poderoso, quando é que o Senhor vai tomar o trono, o governo de Israel? E Jesus disse: o meu reino não é desse mundo, não é desse mundo. Meu reino é eterno, então ele virá e o seu reino não terá fim, vai governar com justiça, vai governar, ó, não haverá morte, não haverá dor, não haverá choro, então Jesus vai voltar. Então, quando eu ouvi a minha mãe falar assim, olha, se Jesus, não, se você estiver fazendo isso, alguma coisa errada, e Jesus vier para buscar a igreja, você não vai ser salvo, você não vai subir. E eu tinha essa aflição no meu coração. E um dia, em casa, orando, eu queria ter certeza da minha salvação. Na minha vida adulta, quando eu ia orar, eu falava, Senhor, perdoa os meus pecados, Jesus me salva. Olha o que eu falava, Senhor, se não for para me ser salva, tira a minha vida, mas eu não quero, Senhor, ficar longe de Ti, ser condenada, ficar separada de Ti para sempre. Ah, que coisa poderosa. O Senhor não quer nem que o meu coração, nem que o seu coração, nem que o coração daqueles que vão confessá-lo ainda como Senhor tenha essa incerteza, tenha essa aflição, porque é tão bom ter Jesus, é tão bom você saber que você não vai viver só por um tempo aqui, mas que você vai viver para sempre com Ele onde você não vai ficar aflita, onde você não vai passar pelos desafios que você passa aqui na Terra, onde você nunca mais vai ficar separado daqueles que você ama, onde você nunca mais vai perder nada. Ah, que coisa poderosa. E um dia, na minha aflição, eu falei: Senhor, me salva. Eu quero tanto ter certeza da minha salvação. E o Senhor me deu o texto de Apocalipse 4:11, que diz assim: ó, digno és, Senhor, de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas, não é metade das coisas, é todas as coisas, e elas são e foram criadas por tua vontade. Quando eu li aquilo, eu falei, Senhor, o Senhor vai receber poder de quem? Se a tua palavra diz que antes de ti nunca houve e nem haverá um Deus além de ti. E no mesmo instante o Senhor me respondeu: poder do homem quando ele autoriza. E o que isso tem a ver com a salvação de Deus? Tem tudo a ver com a salvação de Deus, porque a salvação de Deus é uma. Me alcança no espírito, me alcança na alma, me alcança no corpo. Mas isso não é automático. Na fé, no espírito, eu sou salvo pela fé, eu creio que Jesus é Senhor, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu preciso ser remido, ser purificado, eu reconheço que a natureza de Deus é diferente da natureza que habita em mim, a natureza humana, que na menor contrariedade eu quero virar as costas, na menor contrariedade eu sou sequestrado pela raiva, pela insatisfação, pelo medo. A natureza de Deus é de amor, é de alegria, é de paz, é de benignidade, é de fidelidade. Ainda quando alguém não é fiel com você, te deixa para trás, te ofende, te menospreza, você não volta atrás. A natureza de Deus, ó, é de mansidão. A natureza de Deus é de domínio próprio. Você não se deixa levar pelas circunstâncias. A natureza de Deus é diferente. Então, a salvação no Espírito é pela fé. E imediatamente eu sou livre do inferno, porque a salvação para viver para sempre não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com que eu creio que sou pecador, eu creio que a justiça de Deus ela foi feita em Jesus, porque a salvação de Deus ela tem dois aspectos. Ela
tem o aspecto judicial, ela precisa satisfazer a vontade de Deus, a justiça de Deus. E ela tem o aspecto orgânico. Em primeiro lugar, para me ser salvo, a justiça de Deus precisava ser feita. Como a base do trono de Deus é juízo, é justiça e juízo, Deus viu que por um homem entrou o pecado, que o pecado trouxe a morte a todos os homens, ele achou justo que a salvação viesse também por um só homem. Na sua justiça, Deus decidiu que se por um homem entrou a morte a todos os homens, a vida teria que entrar também por um homem. Por isso que Jesus precisou receber um corpo físico para vencer o pecado no corpo físico. Sabe Adão e Eva, quando estavam no Éden, quando o Senhor formou do pó da terra o corpo físico e soprou nas narinas de Adão o corpo espiritual, que é o fôlego que nos faz viver. Quando Deus juntou esses dois corpos, despertou quem nós somos? O ser que decide se vai, se fica, se fala, se cala. Agora, o homem que desobedeceu no Éden, pela desobediência entrou o pecado e a morte. Agora, para a justiça de Deus ser feita, um homem também tinha que, no corpo físico, vencer o pecado. Jesus não teve privilégios por ser Deus. A Bíblia diz que no momento exato Jesus nasceu. Quando o anjo veio falar com Maria e disse: Maria, Deus escolheu você entre todas as mulheres para ser a mãe do Salvador. Escolha fala de opções. Deus olhou para todas as mulheres e escolheu Maria. Maria tinha atendeu a todos os requisitos que Deus precisava para que uma mulher fosse mãe de Jesus, porque ele é Deus e ele ia nascer como homem. E todo o processo de inocência precisava de uma mãe bem diligente para cuidar dele. Jesus passou por dor, por aflição, Jesus chorou, Jesus passou por todo o processo que humanamente a gente passa de dificuldade, e a Bíblia diz que ele passou muito mais, porque ele não tinha beleza nem formosura, homem de dores, experimentado no trabalho, era muito trabalhador. Então Jesus suportou todo o peso do pecado que foi condenado no corpo físico, mas não pecou. Ali a justiça de Deus foi satisfeita. Quando Jesus no Calvário recebeu todo aquele castigo que era nosso. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz que aquelas feridas que foram feitas em Jesus nos sarou. A Bíblia diz que as aflições que Jesus passou no Getsêmani, a ciência diz que aquele sofrimento que Jesus suportou a ponto de suar sangue é o sofrimento mais intenso que um ser humano pode passar, a ponto do seu suor ser sangue. E todo aquele sofrimento por nossa causa, por nossa causa. Então a justiça de Deus foi feita, foi aceita, porque um homem suportou todas as afrontas. Hebreus 12 diz que nós fomos alistados para um campeonato, que nós devemos correr com paciência, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé. O que é autor e consumador? É aquele que gera em nós fé e que alimenta essa fé. E está escrito, ó, o qual desprezou a afronta. Quantas vezes Jesus foi afrontado? Quantas e quantas vezes humilhado, desprezado, abandonado por aqueles que, ó, que se diziam amigo, que dizia que amava Jesus, todos o abandonaram. E o texto conclui dizendo que ele desprezou a afronta e suportou a cruz.
Então, a justiça de Deus foi feita, foi concluída em Jesus. Por quê? Porque no corpo físico ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte para mostrar para o diabo que um homem decidiu por desobedecer, porque ali Eva e Adão, eles tiveram a opção de não desobedecer. Quando Eva comeu e ofereceu ao seu marido, provavelmente Adão lembrou do que Deus disse para ele: no dia de toda árvore do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Adão olhou para Eva, mas ela não caiu, ela não desmaiou, ela não gritou. Ficou exatamente como eu e você quando peca. Ninguém muda de cor. Ele tinha a opção de dizer: Eva, eu não avisei para você que não poderíamos comer desse fruto. Mas ele não fez assim. Ele comeu. E a parte mais grave, quando Deus vem falar com ele: Adão, onde estás? Mas não era atrás. De que árvore você está que eu não estou conseguindo te achar? Sabe o que Deus diz para ele? Pergunta: Você comeu do fruto da árvore que eu disse que não era para você comer? Adão, ao invés de falar assim: Ô pai, eu comi. Sabe o que ele diz? A mulher que tu me deu. Então Jesus veio ganhando um corpo físico para vencer o pecado e venceu. E é por esse motivo que eu e você podemos festejar todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. Agora tem outro aspecto da salvação de Deus, o orgânico. É aí onde entra a salvação na alma. Onde você pode descansar, onde você pode ter certeza da sua salvação, no momento em que o Espírito Santo convence você de que Jesus é Senhor, ele se une ao teu espírito. Agora, a salvação no espírito é imediata. E a partir daí, vai começar a salvação na alma, que é um processo até o seu último respirar. Mas você pode descansar, porque está escrito: aquele que começou a boa obra é fiel e vai terminar antes do dia do fim. Porque a salvação na alma não é pela fé, é pela palavra. Pela palavra. Você precisa ler a palavra diariamente. Diariamente. A palavra de Deus é como aquele casulo que envolve a lagarta. E dia a dia vai transformando a sua maneira de pensar, a sua maneira de falar e a sua maneira de agir. Você caminha com pessoas que têm Jesus, que são salvas, mas elas não leem a palavra? Vocês já observaram como é que elas costumam falar? São reclamonas. Na menor dificuldade, se desesperam. E você caminha com aqueles que amam a palavra? E quando vem uma dificuldade, fala assim: vou falar com o Senhor. Ah, vou chamar minha amiga para orar comigo. Ah, espera aí que eu vou pegar a palavra. Eu vou pedir para o Senhor falar comigo. E aqueles que têm mais intimidade, fala assim: Espírito Santo, o que é mesmo que eu preciso fazer? O que é mesmo que eu preciso fazer? E o que tem a ver o texto de Apocalipse 4:11, quando o Senhor diz para mim, com a certeza da salvação? Sabe a tua dificuldade quando tu peca? Quando eu peco? Sabe aquele poder que a Bíblia diz que Deus é digno de receber? Sabe quando você assina uma procuração para um advogado resolver sua causa, defender você, porque você mesmo não pode se defender? É esse poder. É quando você autoriza Deus. Sabe aquela tua dificuldade que você se vê repetindo, repetindo? Seja nas tuas emoções, seja nas suas finanças,
seja nos teus relacionamentos, seja na sua conduta de fala, quando você viu, já ofendeu, e você está sempre repetindo isso, dá ao Senhor poder sobre isso, diz, Senhor, eu tenho problema, Senhor, para ser fiel. Sabe, eu começo uma coisa e não termino. Tenho dificuldade de ser fiel no trato. Ah, tenho dificuldade também de cumprir horário. Senhor, eu também tenho um problema. Quando eu pego o meu dinheiro, eu gasto ele emocionada. Quando eu vou ver, tá todas as coisas fora do lugar, não cumpri compromisso. Dá poder a Deus, deixa diante do Senhor e diz, Senhor, eu estou com dificuldade, me ajuda. Sabe o que vai acontecer? Marca a data. Para cada dificuldade sua, quando você dá poder a Deus, olha para trás. Você vai se ver diferente. E sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai te dando poder para tomar a decisão que você precisa tomar. O Espírito Santo vai te dar poder para que você tome decisões precisas, assertivas, sábias, decisões que louvam ao Senhor. E até o seu último respirar, aquele que está unido ao teu espírito, vai conduzir você em toda a verdade, porque ele não erra e porque ele não se engana. Então, a salvação de Deus é chamada de metanoia, transformação na sua maneira de compreender. Cada dia que passa, a sua vida e a minha vai sendo como a Bíblia diz. Ó, como clarear de um dia, clareando, 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 até ser dia perfeito. Você compreendeu? Agora você vai ter paz no coração quando você errar? Porque o Espírito Santo, ele vai te levar ao arrependimento. Ele vai dizer, filha, não é assim. E se você ler a palavra, rapidamente ele vai te fazer lembrar do que diz a palavra. Jesus disse: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. É a palavra que nos santifica. É a palavra que transforma a nossa maneira errada de pensar. Essa é a salvação na alma. E não tem a ver com obras, viu? As obras de Deus, na próxima quarta-feira, nós vamos compreender o que tem a ver a salvação de Deus com as obras. Lá em Apocalipse não diz? Aquele que for fiel até o fim, dar-lhe-ei a coroa da vida. Você vai aprender o que é a coroa da vida, o que é ser fiel, o que as obras de Deus têm a ver com a salvação. Não tem a ver com a salvação, não, nada, porque a salvação de Deus não tem a ver com obras, para que ninguém diga assim, olha, Senhor, eu fiz mais que a irmã Líbia, viu? Por isso que eu mereço ser salva. Ah, eu fiz mais que a missionária Leia também, por isso que eu mereço ser salva. A salvação de Deus é pela fé, não vem de obras para que ninguém se glorie. E onde entram as obras? As obras nós vamos ver quarta-feira que vem. Tem a ver com o governo que você terá na vida futura. Tem a ver com o reino de Deus, porque a salvação de Deus é de graça, é pela fé, é um lindo presente de Deus. Agora, o reino de Deus, Jesus disse, desde os dias de João Batista até hoje pode ser daqui a 1 milhão de anos, é tomada força, 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 trabalho físico. O reino de Deus é uma conquista minha e sua. E Deus vai dar a cada um, agora você vai compreender o texto, a cada um segundo as suas obras. O que Deus vai dar é uma recompensa. Que Deus amoroso. A gente recebe o maior de todos os presentes, que é a sua presença, a vida eterna, e quando servimos a Ele diante das pessoas, Ele ainda nos recompensa. Por isso que a palavra diz que todos aqueles que cercam a Deus, no Salmo 89, reverenciam Ele.
Todos os que o cercam reverenciam ele, porque a base do seu trono é justiça e juízo, mas o seu amor, a sua benignidade vai adiante dele, na sua frente. E sabe quanto tempo dura a bondade de Deus e a sua benignidade? 1 milhão de anos, eternamente. Eternamente. Senhor seja louvado por quem Ele é. E que a cada dia eu e você, possamos. Não dá para pagar esse amor, ainda que eu e você não pecássemos aqui na terra. Nunca tivéssemos cometido pecado. Nem Adão tivesse cometido pecado. Ainda não era o suficiente para pagar, para que o nosso amor estivesse à altura de Deus. Mas eu e você podemos fazer uma coisa. Nós podemos responder esse amor obedecendo, amando ao Senhor, dizendo a cada dia, Senhor, essa minha dificuldade me ajuda, porque eu quero te amar, te obedecendo. Eu quero, Senhor, te servir. Eu quero, Senhor, te servir, começando na minha família. Está escrito. A gente serve a Deus é diante das pessoas. Sabe como foi que Deus escolheu ser amado? Nas pessoas. Ninguém vai dizer eu amo a Deus. E é desrespeitoso, e não é gentil, e é grosseiro. Não ama a Deus. O amor de Deus, o amor nosso para com o Senhor Deus é demonstrado organicamente, em natureza. O Espírito Santo, que está unido ao nosso espírito, vai nos convencendo do que é pecado, vai nos transformando. Daqui a pouco, a gente não está mais parecido com a lagarta, está parecido com a linda borboleta. E não há bondade em nós. É o Espírito de Deus, é a natureza de Deus. Amém? E se você que está me ouvindo agora, ou irá ouvir posteriormente, quisesse Jesus como Senhor, eu vou orar em seu favor. Assim como Jesus orou lá em João 17. Jesus orou pelos discípulos e orou por mim e por você. Olha o que Jesus disse: Pai, eu não rogo somente por esses, mas eu rogo por aqueles que irão crer em ti pela tua palavra. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, por essa oportunidade de como tua mensageira está aqui, Senhor, falando sobre esse lindo presente que o Senhor nos deu, a tua tão grande salvação, Senhor. E eu oro também por aqueles que irão confessar a ti como Senhor, pela tua palavra, Senhor. Senhor, ajuda-nos a romper a cada dia e que a tua vida em nós gere vida em tudo à nossa volta e que o teu reino avance e que a cada dia, Senhor, possamos viver de força em força para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém.